No Momento Unimed dessa semana, eu trago o Dr. José Renan Gomes. Ele é responsável pela área de emergência e ele vai tirar todas as nossas dúvidas em relação à febre maculosa. Bom, a gente abriu uma enquete nas redes sociais e chegaram várias dúvidas na qual eu vou estar passando para o senhor para estar tirando do pessoal de casa. Bom, é um prazer tê-lo aqui no nosso programa. Obrigado. E primeiro, eu queria que você explicasse o que é a febre maculosa. Bom dia, boa tarde. Bom, inicialmente, a febre maculosa é uma doença infecciosa. Ela também tem o nome de febre maculosa brasileira, né, por ter sido diagnosticada na nossa região. Ela é endêmica aqui na nossa região. E é uma doença bacteriana que tem como vetor o carrapato. Tá? Essa é uma doença que tem algumas peculiaridades, né, que nós estaremos abordando aqui hoje. E a principal delas é que, se nós tivermos exposição aos carrapatos, nós devemos sempre estar alertas pelo risco da doença, especialmente aqui na região de Piracicaba, onde é uma área endêmica para a febre maculosa. Olha só, eu não sabia. Sempre houve, porque eu lembro que antigamente teve surto, aí nós não ouvimos mais falar sobre a febre maculosa, e agora a mídia trouxe à tona de novo, porque teve um evento aqui em Campinas, mas ela sempre teve. Sim, a região de Piracicaba, toda a bacia, na verdade, no nosso rio, teve conhecida pela febre maculosa e é uma área endêmica, né? A Piracicaba figura entre as 3 maiores cidades de predomínio dessa doença. Nossa, né? Fica atrás de Campinas e tem Pedreira também, que embora seja uma cidade pequena, tem uma incidência alta da doença. Né? Isso tem a ver basicamente com as características do carrapato que vive na região e o patógeno, né? Outra curiosidade dessa doença é que muitas vezes ela é atribuída à presença de capivaras. Né? É isso que eu até ia comentar, né? Eu estive num evento, numa chácara, e todo mundo falou assim, não pisa na grama, porque como a mídia tá falando muito sobre isso, não pisa na grama, porque você pode ser picado pelo carrapato. Aí teve uma que disse assim, não se preocupe, porque aqui não tem capivara. A capivara é a única que transmite aí, que é um pulo para a gente? A capivara, nós chamamos de reservatório, né? Ela é sim um dos reservatórios da febre maculosa, mas ela não é o único. Inclusive, camundongos, outros roedores e mamíferos podem ser também reservatórios da doença. Ah, é? Sim. Cachorro também? Cães também. Tá? Então, eles podem estar com o patógeno e o carrapato é que é o vetor, né? Então, ele tira do reservatório e transmite para o humano a partir do momento que ele tem a picada a pessoa. Né? Então, a transmissão ocorre dessa forma. Né? O carrapato está ou na capivara, ou no camundongo, ou no roedor, né? Ou no cão. Ele pica, é contaminado com a bactéria Rickettsia rickettsii, que é a causadora da doença. Tá? E ao picar o humano, na hora que ela injeta para sugar o sangue, Sim. ela acaba contaminando a pessoa com a bactéria e é aí que nós temos o contágio. Tá? Então, a capivara, ela leva a fama de ser a vilã, mas não, ela não é a vilã. Não é a única, ela é uma das... não é o único reservatório. Porque cachorro, né, eu acho que tem muito mais. Sim. O camundongo, os ratos, né, é muito maior, a gente vê, né? Sim. Então, a gente tem que ficar alerta realmente em questão quando nós estamos numa zona rural. Existe alguma coisa que a gente pode estar prevenindo isso? Sim. Primeiro, evitar as zonas de mata fechada. Né? O carrapato ele tem um predomínio por áreas de maior sombreamento, áreas mais úmidas, principalmente perto de rios, riachos. E quando você precisar adentrar nessas zonas, alguns cuidados são recomendados. Primeiro, usar roupas adequadas, então preferencialmente camisa longa, né, de manga longa, calças, sapatos fechados, de forma a você diminuir a exposição da pele com o ambiente. Tá? É adequado que se use repelentes para insetos. Né? Isso funciona? Funciona, icaridina, picaridina, tá? DTP. Também funciona, então são estratégias que a gente pode estar usando para você reduzir a chance de você pegar o carrapato. Tá? Se você for acampar, for uma área de recreação, procurar áreas onde é bastante ensolarado, você não tem animais à vista, né? Se é bem cuidado, uma grama parada, você diminui a chance de ter o carrapato ali.
né? Evitar o contato com animais silvestres, tá? E depois que você frequentar essas áreas, fazer uma avaliação minuciosa do próprio corpo, né? Então, tira a roupa, vai no banheiro, se olha, procura ativamente. Se você achar um carrapato, opa, devo ficar atento, tá? Então, seriam basicamente essas as melhores formas de você prevenir a doença. Então, como que a gente previne neste caso? É evitando o contato com o vetor, né, que é o carrapato. Doutor, vamos falar sobre os sintomas. Quais são os sintomas que servem de alerta? Por exemplo, eu tô com carrapato, eu não percebi, fui picada, por algum motivo ele saiu, e aí quais são os sintomas que eu tenho que começar a prestar atenção e procurar um médico? Bom, o período de incubação da doença, que é a partir do momento onde você é picado e contaminado com a bactéria, ele pode durar de 2 a 14 dias. Nossa, tá? tudo isso? Ele varia muito de pessoa para pessoa. E os sintomas, eles são sintomas inespecíficos da doença, né? Então, febre, ela costuma ser uma febre alta, até de 39 graus, por isso que entra no diagnóstico diferencial de dengue, porque a dengue também tem esse período de febre alta, né? Ele cursa com dores no corpo, tá? Cursa também com uma dor de cabeça, geralmente é uma dor de cabeça um pouco mais intensa, não costuma cessar com analgésicos simples, por exemplo, a dipirona ou paracetamol. Você pode eventualmente ter as manchas pelo corpo, são placas róseas que começam, geralmente extremidades, né? Antebraço, às vezes palma de mão, de pé, que aí quando começa a chamar a atenção dos médicos, né? Quando nós atendemos o pronto atendimento, que é a minha área, é uma área de bastante demanda, né? E quando nós temos a suspeita de uma febre maculosa, né, você começa a chamar atenção por febre, dor no corpo, você pode... Existe algum exame? Existe. O exame é colhido, tá? Quando se tem a suspeita clínica, sangue, tá? Mas é importante nós destacarmos o seguinte, este é um teste que ele é feito em São Paulo, tá? No Odofluides, ele demora. Então, na suspeita clínica de uma febre maculosa, o médico irá tratar com antibiótico antes de se ter a confirmação. E é um detalhe importante dessa doença que você deve iniciar o tratamento tão cedo se haja suspeita clínica dela. É fatal? Fatal, se não tratada, sim. Né? Ela é uma doença que pode ter uma mortalidade alta, principalmente se não tratada. E o grande benefício é que nós temos o antibiótico, nós temos tratamento, é amplamente disponibilizado na rede pública de saúde, qualquer pessoa pode ter acesso. E o grande diferencial é o que nós sabemos que quanto antes você começar a tratar, melhor você tem o desfecho, né? Você diminui a chance de complicações e a chance de, obviamente, um óbito, né? Você falou desses sintomas, ele é muito parecido com o da dengue, né? Com o da dengue, com o da zika. Como que vocês conseguem? E não só também agora nessa época do ano, que é uma época onde as pessoas têm muita gripe, resfriado e febre e tal. Você falou das manchas, né? Como que vocês conseguem? É só através do exame mesmo? O exame é uma das formas de nós confirmarmos, mas novamente, como ele demora para ficar pronto e você precisa até fazer uma recoleta, né? Nós partimos para o diagnóstico suspeito de febre maculosa através da clínica, então quando o paciente nos procura, estou com dor no corpo, estou com febre, estou com manchas pelo corpo, faz parte da anamnese médica, você pergunta, você esteve em áreas onde você está, pela epidemiologia, né? Aqui em Piracicaba nós somos uma área endêmica, então os médicos costumam estar habituados a perguntar e investigar ativamente se o paciente foi em atividade de campo, andou de cavalo, né, teve atividades, pode ter achado ou não carrapato e muitas vezes, inclusive, o paciente não se lembra, não associa. Porque como você falou que chega até 14 dias, né? São quase 2 semanas, então você acaba esquecendo que você passou e teve contato nesse tipo de Exato, a anamnese ativa do médico, né? Ou seja, você perguntar e investigar faz parte da consulta, né? E é ali que a gente começa a diagnosticar. Nós fazemos o diagnóstico sindrômico de uma febre exantemática, né? Que é uma febre que dá lesões de pele. E entram os diagnósticos diferencial, desde a dengue até, por exemplo, uma leptospirose, tá? Uma febre amarela. Então, nós temos que procurar doenças que estejam dentro deste quadro e sejam compatíveis. Como a nossa região é uma região endêmica, nós tendemos para dengue ou para febre maculosa. E se houver dúvida, é preferível tratar. Existe algum período do ano que aumenta isso? Sim, a incidência aumenta no período de junho até outubro do ano. Quer dizer, a gente está entrando aí já Exato, é bem no pico de incidência, né? Esse pico se deve basicamente à vida útil do carrapato. Quando ele está na fase adulta, é que ele está mais ativo.
né? Embora, do ponto de vista de característica do animal, no verão ele seja mais ativo, porque tem temperaturas maiores, no inverno tende a ficar menor atividade, é nesse período de junho a outubro que ele está na vida adulta, que já passou todo o ciclo reprodutivo e é onde a gente tem o pico de transmissão da doença. Então agora a gente tem que ficar mais alerta ainda. Sim, especialmente agora. Doutor, existe vários tipos de carrapatos, né? Sim. Tem como a gente identificar? Bom, começa que a identificação do carrapato, do ponto de vista prático, ela não é tão útil para nós, porque não é exclusivamente o carrapato estrela que transmite a febre maculosa. O carrapato do cachorro, o carrapato do cavalo, são exemplos de outros gêneros, né, de carrapatos que transmitem a febre maculosa. Eles são todos da mesma família, mas são gêneros diferentes. Né? Tem alterações de anatomia que você pode identificar. Este é o estrela, este é o do cavalo, por exemplo. Porém, do ponto de vista prático, ele não tem serventia, porque o fato de você estar com um ou outro carrapato não exclui o risco de você ter a febre maculosa, né? E também você não sabe se aquele carrapato está ou não infectado com a bactéria. Né? Um achado interessante é que o carrapato nem sempre estando no corpo, mesmo que ele esteja contaminado, você irá contrair a doença. Tá? Ele tem que ter um contato um pouco mais íntimo, tem que ter várias picadas e geralmente estima-se que você começa a ter risco maior a partir de 2 a 6 horas de contato com o carrapato. Então isso também é um detalhe interessante. Se eu acabei de ter o carrapato e tirar, não tenho tanto risco. Diminui. Né? Toda vez que tivermos contato, temos que ficar atentos e observar sintomas. Né? Tá. De qualquer forma, o contato quanto maior tempo com o carrapato, maior a taxa de infecção. Né? Então, outro detalhe interessante é que quando nós conversamos com as pessoas e procuramos nas redes sociais, existem muitas dicas de tirar o carrapato, né? E algumas não são legais. Qual que é a melhor maneira de tirar o carrapato? Idealmente, nós devemos pegar uma pinça com a ponta longa, delicada, e tirar o carrapato, se possível pela cabeça. Que aí você consegue evitar que fiquem fragmentos do carrapato no seu corpo. Evitar esmagar o carrapato. Tá? Então, às vezes apertar, bater não é tão legal, porque quando você esmaga ele, você acaba expondo as vísceras do animal e é ali que está o proteína. Às vezes eu já ouvi falar que tem que jogar álcool, né? Que é bom jogar o álcool. E tem gente que eu conheço que tira com a unha, assim. É o risco de você esmagar, né, o aí artrópode, e aí você acaba espalhando o material contaminado na pele. Idealmente você retira ele com a pinça da forma que irrite menos o possível. Então, o pessoal, bituca de cigarro, cabeça de fósforo queimada, não é legal porque você acaba irritando ele e tem risco de você aumentar a taxa de contaminação. E após retirá-lo, sim, passe o álcool na pele, mas evitar jogar o álcool nele porque irrita o carrapato, né? Então, o ideal é que você tire ele o mais íntegro possível, o quanto antes, né? E após isso, lavar com água, sabonete ou álcool também. E aí tem que aguardar esse período de 2 a 14 dias para ver se você vai ter um sintoma. Sim, eu acho que o principal... Que estresse, imagina 2 semanas para saber se você contraiu a doença. E por isso que a gente sempre bate na tecla da prevenção, né? Sim. O ideal é não ir para áreas onde sabidamente você estará à beira de rios, córregos e tenha animais silvestres, caso seja imprescindível usar uma roupagem adequada, usar o repelente para insetos e, após isso, fazer uma procura ativa de carrapato no corpo. E lembrar, eu acredito que o mais importante é você ter contato com o carrapato não necessariamente te fará contrair doença, porém, não se automedique e se tiver sintomas, desde dor, procure atendimento médico. Eu ouvi falar que existe vacina, isso é verdade? Não, infelizmente ainda não existe nenhuma vacina aprovada para poder ser disseminada na população. Existem estudos, mas até o momento nenhuma em fase de teste, já amplo em 1 ano, infelizmente. Gente, olha quanta informação bacana e de qualidade para você que o doutor trouxe essa semana no nosso programa no Momento da Unimed. É informação de qualidade. Então, como eu, acho que vocês também se surpreenderam com várias informações, maneira certa de tirar o carrapato, o tempo, né, que leva para você ter os sintomas, enfim, a capivara não é tão vilã da história, tem muito mais vilões aí no meio e a gente tem que prevenir, que realmente é o melhor jeito de você não contrair aí a febre maculosa. Doutor, eu quero agradecer a sua participação com todas essas informações e espero tê-lo mais uma vez no nosso programa, trazendo conteúdo bacana. Obrigado, Gra, obrigado pelo convite, agradeço a oportunidade e destacando, né, eu acredito que se fosse resumido em poucas palavras, evite áreas contaminadas. Se houver
procure o carrapato. Se tiver, fique atento, não se automedique, principalmente se estiver com febre, corra para o hospital. No caso, procure atendimento médico. Tá aí, gente, uma dica bacana aí para vocês que acompanham o nosso canal. Obrigada e até uma próxima. Agradeço. Até mais.